Olá pessoal, este é o quarto vídeo da série Designer Instrucional. Esse vídeo foi especialmente preparado para quem deseja aprender como elaborar um curso EAD. Meu nome é Oséias Pessoa, sou professor da UDESC e neste vídeo vou compartilhar minhas experiências docente de mais de 2 décadas no ensino. Neste vídeo vou aprofundar a terceira etapa, chamada desenvolvimento. E é muito importante que vocês assistam os vídeos anteriores, pois esses vídeos seguem uma sequência linear. Então, sem mais delongas, bora assistir! Chegamos na etapa de pôr a mão na massa, visto que todas as etapas anteriores nos deram as bases para efetuarmos a materialização dos expedientes necessários para o ensino EAD. No que segue, podemos desdobrar o desenvolvimento em 3 frentes. Uma frente focada na produção de conteúdo, outra nos instrumentos avaliativos e a última frente no plano de atividades. A produção de conteúdo para o ensino EAD exige uma equipe multidisciplinar e multifacetada, por envolver inúmeras áreas do conhecimento. Por isso, vamos discorrer somente em linhas gerais os principais instrumentos disponíveis para o ensino EAD. A elaboração do conteúdo começa pelos textos didáticos. Os textos didáticos usados no ensino EAD têm um formato distinto daqueles usados no ensino tradicional, pois naturalmente podemos fazer uso das ferramentas tecnológicas em prol de uma maior fluidez entre as mídias. Assim sendo, os textos didáticos do ensino EAD são configurados no formato de hipertextos. Esse formato permite apresentar os conteúdos de forma não linear e não hierarquizada, no sentido de que a navegação depende de quem estiver interagindo com o conteúdo. Por exemplo, vamos admitir que estamos desenvolvendo um hipertexto para uma disciplina chamada Introdução à Engenharia de Petróleo. O objetivo desse texto é descrever a história do petróleo. Lá pelas tantas, citamos no texto a construção do primeiro poço de petróleo no mundo. Como objetivo não é discorrer sobre o primeiro poço de petróleo, podemos inserir essa informação complementar por meio de um link, ou seja, o hipertexto permite uma leitura não linear, pois não é necessário finalizar a leitura da história do petróleo para acessar outra informação correlata, tampouco inexiste uma hierarquia, pois é possível fazer o estudo de forma independente. Tanto é que a elaboração dos hipertextos começa com a criação de blocos de textos essenciais para o aprendizado, seguido de uma análise de como podemos relacioná-los. Esse processo de sondar a interlocução entre os textos é chamado de mapa relacional. Ademais, é importante destacar que cada bloco de texto precisa ser autossuficiente com começo, meio e fim. A quantidade de links depende da profundidade do conteúdo e da potencialidade cognitiva do público-alvo. Afinal, é muito fácil perder o foco no meio de uma malha de links. Outro ponto importante que devemos lembrar é a função das ilustrações nos textos, pois as ilustrações servem para elucidar o texto e não substituí-lo. Doravante, o mapa relacional serve também para conectar os blocos de textos a outras espécies de informação, que, por estarem em linguagens diferentes, são denominadas hipermídias. Sem sombra de dúvida, o slide é um dos recursos mais conhecidos dos professores, sobremaneira por ser um excelente recurso para orientar o discurso didático, ideal para atividades síncronas. Todavia, é importante ressaltar que o ensino EAD compete pela atenção dos alunos, portanto, recomenda-se adotar o método PK. Nesse método, uma apresentação se limita a 20 slides, cada qual com uma imagem e uma ideia principal, cujo tempo de apresentação não pode exceder 20 segundos para cada slide. Esse método foi embasado no ciclo de concentração-dispersão dos alunos em ambientes virtuais. Logo, qualquer recurso empregado no ensino EAD precisa considerar essa tendência à dispersão.
Outro recurso muito usado são webcasts. Webcasts é um tipo de pesquisa orientada para o web, em que a partir de um roteiro de estudo, os alunos prospectam conteúdos primários com o intuito de organizar e sintetizar as informações. Um instrumento mais lúdico, mais interativo, perfeitamente aplicável no ensino EAD se chama gamificação. A gamificação incorpora um ou mais elementos de jogos, tais como um sistema de pontuação, a existência de um conflito ou competição, um sistema de recompensa, enfim, elementos que caracterizam jogos. O roteiro de estudo, de forma mais ampla, são os instrumentos de informações gerais, que pode ser do curso, de uma tarefa, de um suporte de aprendizagem, dentre outras. É comum que os roteiros de estudos sejam elaborados de forma compartilhada com outros profissionais, porque há vários temas que extrapolam a função do professor. Enfim, o roteiro de estudo subsidia o diálogo didático, pois orienta a exploração dos recursos metodológicos e didáticos. Os fóruns de discussão são espaços virtuais dialógicos, em que mensagens são publicadas em uma determinada temática, de modo a desencadear uma construção argumentativa e discursiva. Esses ambientes dialógicos podem girar em torno de perguntas simples ou abertas, podendo estar acompanhadas de materiais de apoio como ponto de partida para uma construção argumentativa. O podcast deriva da combinação da palavra iPod com o termo broadcasting, sendo broadcasting um termo usado amplamente no meio jornalístico, indicando a difusão em larga escala de conteúdos por meio de rádio, televisão ou internet. Recentemente, esse instrumento está sendo aplicado no ensino EAD e, por envolver ferramentas de comunicação, demanda de uma equipe multidisciplinar extremamente qualificada. Noutra vertente, temos as videoaulas. As videoaulas procuram reproduzir o diálogo didático por meio dos recursos de multimídia. Assim como nas aulas tradicionais, as videoaulas também apresentam algumas etapas essenciais, tais como roteirização, produção e pós-produção. Na roteirização, o professor elenca os tópicos e detalha a narrativa instrucional. No mais, as videoaulas podem empregar questões previamente gravadas, como as dúvidas dos alunos sobre um determinado tema, pode apresentar uma entrevista com profissionais, enfim, são inúmeros recursos passíveis de serem empregados nas videoaulas. Ademais, o discurso empregado nas videoaulas deve simular o diálogo didático, de modo que expressões do tipo, você pode pensar que, talvez você esteja imaginando que, nesse ponto você perguntaria, se tornam recorrentes. A outra frente é denominada de instrumentos avaliativos. Os instrumentos avaliativos fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. As atividades de avaliação são fundamentais para sondar se os alunos estão de fato alcançando os objetivos. Existem 3 tipos de avaliação: avaliação diagnóstica, somativa e formativa. As avaliações diagnósticas são realizadas antes das atividades de ensino-aprendizagem e servem essencialmente para comparar o aprendizado num determinado ciclo. Destaque, a avaliação somativa visa averiguar o desempenho global dos alunos realizada no final de uma unidade ou curso. Por último, a avaliação formativa serve para sondar o processo de ensino-aprendizado dos alunos, podendo ocorrer por meio de portfólios, coletâneas de trabalho, autoavaliação, avaliação entre pares. Existe uma enormidade de instrumentos avaliativos amplamente utilizados no ensino EAD, tais como questões de múltipla escolha, questões discursivas, resenhas, trabalhos, enfim, muitos recursos. Todavia, um instrumento apropriado para atividades abertas, particularmente para superar a subjetividade avaliativa, é chamado de rubrica avaliativa. A rubrica avaliativa se baseia numa escala de critérios
usados para caracterizar de maneira mais descritiva os resultados do processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, os objetivos de aprendizagem são convertidos em critérios associados com o alcance desses objetivos. Ademais, as rubricas avaliativas podem ser construídas de forma dialógica com os alunos, de modo que possam utilizá-la como uma espécie de checklist para a autoavaliação. A última frente do desenvolvimento é chamado de plano de atividades. Já foi dito que a comunicação didática do ensino EAD ocorre por meio dos conteúdos. Portanto, toda a comunicação precisa ser intuitiva, contendo as orientações e informações para todos os envolvidos. Assim sendo, o plano de atividades deve discorrer não só sobre as orientações relativas aos conteúdos didáticos, mas também conter instruções relativas ao acesso e navegação no ambiente virtual de aprendizagem. Quem já acessou o Moodle, por exemplo, sabe muito bem que determinadas configurações e acesso a algumas atividades exigem tutoriais bem elaborados com uma linguagem bem intuitiva. Já para os tutores, as instruções devem ser claras operacionalmente e contemplar as contingências que podem surgir no manuseio da plataforma, em especial de perguntas recorrentes oriundas dos alunos. Via de regra, essas decisões já são tomadas no nível macro do design instrucional, mas todo cuidado é pouco, pois pode existir ruídos nesse caminho, principalmente se tiver tutores inexperientes. É isso, finalizamos o quarto vídeo, ficamos por aqui. Quem tiver comentários ou dúvidas, podem deixar na descrição desse vídeo. Com certeza serão todos lidos e considerados. Até o próximo vídeo, fiquem sob a proteção de Deus, um forte abraço.